Teste de corrente. Bem, vamos aprender agora a testar a corrente elétrica, testar a voltagem e saber qual é a potência de um equipamento. Embora ela é expressa numa placa de identificação, podemos muito bem, nós, através da amperagem, fazer uma medição e a voltagem que sempre temos, que recebemos de uma concessionária, uma voltagem padrão, no nosso caso 220 volts monofásico, entre fase e neutro, e entre fase e fase 380 volts, tanto bifase como trifase. Então, tensão sempre temos. Amperagem vai depender da carga. Conforme a carga, é a amperagem. Fizemos 3 cálculos simples de divisão e de multiplicação. Digamos que não sabemos a carga desse equipamento. Precisamos ter valores de 2 grandezas. Sabemos que temos que conviver com 3 grandezas: voltagem, amperagem e watts, que é a potência caracterizada em cada carga. Chuveiro elétrico, um ar-condicionado, iluminação, motores, de uma forma em geral. A soma, o inventário de carga, vai nos dizer qual é a amperagem que vai passar nesses condutores. A voltagem não vai mudar. Sabemos que o aparelho tem que ser equiparado. Uma voltagem com a voltagem de linha, tensão de linha com a tensão de carga. Isso é primordial. É um pré-requisito para um bom funcionamento elétrico. Se tivermos ele preparado para 110 e ligamos em 220, o equipamento vai queimar. Então essa parte fica descartada, que nós já temos conhecimento disso. Então, amperagem, tensão, watts. Voltagem, amperagem e watts. Digamos que não temos amperagem. Não sabemos o que está circulando nesses condutores. Não sabemos qual é a amperagem que vai circular numa instalação que vamos fazer. Se vamos fazer uma instalação é porque vamos ligar alguma carga. Ninguém faz uma instalação apenas com uma rede pronto. Para que fizemos a rede se não vai ser transformada em nada, não vai ter nenhum equipamento? Sempre vamos fazer uma instalação, vamos fazer algo, porque vai existir algo que vamos ligar. Vai existir uma carga numa instalação, numa residência, num prédio, numa farmácia e assim por diante. Vai existir uma carga. Esta carga nós temos que somar. O fabricante coloca bem visível numa placa, a exemplo desse motor, podemos, a exemplo de alguma lâmpada também, e assim por diante, tantos watts. Então vamos fazer um exemplo de qual amperagem que circula nesse condutor. Este motor é 440 watts, trabalha com uma tensão com uma voltagem de 220 volts. Para descobrir a amperagem que está circulando, a intensidade de corrente que circula nesse circuito, dividimos os watts pela voltagem. 420 watts dividido por 220 volts, sabemos que vamos ter uma amperagem de 2 amperes. Uma corrente de 2 amperes. Então, é uma amperagem baixa. A fiação que temos vai suportar tranquilamente. E o menor fio, dentro de um padrão de segurança, é um fio e meio que suporta até 15 amperes. E nós, nesta instalação aqui, vamos ter um fluxo de uma corrente de 2 amperes. Então, fizemos apenas um exemplo. De repente, se fosse um chuveiro com uma potência maior, os watts maiores, é claro, 6.000 watts, 7.000 watts dividido por 220, daria uma amperagem bem maior. Provavelmente, acima dos 15 amperes que suporta esse fio. Aí, teríamos que observar bem o cabo necessário a utilizar. Então, para descobrir a amperagem, é a potência dividido pela voltagem. Watts sempre temos todos
Os aparelhos são caracterizados pela sua potência e a voltagem não muda, porque a concessionária nos passa uma tensão padronizada. Digamos que voltagem não temos dificilmente, porque nós sabemos que a tensão que vamos trabalhar é a voltagem padrão. Dificilmente não vamos saber. É primordial numa instalação saber a voltagem. Dificilmente muda. Mas digamos que nós não temos a voltagem e através de um aparelho medimos a corrente que está circulando e sabemos os watts de um motor. Então, voltagem é igual watts dividido por amperagem. Sabemos que os watts desse motor são 440 watts. Se dividimos 440 watts por 2 amperes, que provavelmente temos um aparelho e fizemos a medição, sabemos que vai dar 220 volts. Bem, digamos que nós não temos os watts do motor. Esse motor está escondido em algum determinado lugar. A carga, nós não estamos conseguindo ter acesso a essa placa e ela está em funcionamento. Precisamos saber qual é a amperagem que está circulando para colocar um disjuntor adequado, até para saber se o condutor é o adequado. O que podemos usar mais de carga dentro dessa instalação? Precisamos fazer um inventário dessa carga. Não sabemos qual é a potência, mas vamos descobrir qual é a amperagem e sabemos sempre que a voltagem é 220. Então, watts, potência, que queremos saber, vamos dividir volts pela amperagem. Então, 440 watts dividido pela amperagem vai dar 220 volts. Tá ok? Isso é sem problema nenhum, já descobrimos. O que nós queríamos saber era então em relação aos watts. Qual é a carga que está escondida? Watts então é igual a voltagem multiplicada pela amperagem. Qual é a voltagem? 220 volts. Qual é a amperagem? 2 amperes. Então, multiplicando 2 por 220, vamos ter 440 watts. Então, é mais um exemplo que passamos para vocês. Digamos que não queremos fazer esse cálculo e no dia a dia temos um aparelho de teste para utilizar para não ter problema e confrontar o cálculo juntamente com o aparelho. Existe aparelho de teste, chamamos de multiteste, que ele mede a amperagem e mede a voltagem. Temos aqui este aparelho que já vimos, o multiteste. É um aparelho bem simples que o eletricista deve sempre ter e conviver com ele. Ele mede a voltagem, a amperagem, através da passagem do condutor, que vai indicar, vai nos mostrar no visor qual é a amperagem que está passando, porque a amperagem nós medimos em série e a voltagem medimos ela em volts, direto. Vamos preparar ele para uma escala que possamos medir a voltagem. E vamos procurar colocar ele de uma forma que vocês possam observar. Vamos medir nesse momento a voltagem. O aparelho tem duas ponteiras e para medir a voltagem vamos diretamente ao que desejamos medir, diretamente à rede. Temos uma alimentação de 220 volts, vamos conectar as duas ponteiras, independente de posição, e vai indicar a voltagem. Vamos colocar numa escala acima de 220, vamos medir com um aparelho também que seja preparado para medir voltagem ou tensão alta, que não seja um aparelho, um voltímetro que meça 12 volts, 24 volts. Evidentemente, pode queimar esse aparelho. Devemos usar, então, aparelhos que tenham tensões maiores, que possamos testar essa rede assim.
ele vai medir a voltagem. Quando precisamos medir a amperagem, vamos tirar os cabos. Não há necessidade dos cabos que conectam o aparelho direto na rede. Apenas vamos utilizar o amperímetro, o aparelho amperímetro, que ele vai captar a amperagem que passa dentro de um condutor e vai transportar para essa parte através de um campo magnético, através do eletromagnetismo, e vai registrar. Por isso, ele é um aparelho de teste muito útil para o eletricista e que conseguimos usar ele de uma forma bem prática. Vamos fazer uma prática, embora o motor, esta carga, seja muito pequena e a amperagem baixa. Dificilmente poderá indicar no amperímetro, mas vamos tentar para que vocês possam observar a amperagem desse equipamento. Primeira coisa, mudamos a escala. Passamos para uma escala de amperagem. Ele é um multiteste, ele mede a amperagem, voltagem e a resistência. Resistência, mas para equipamentos eletrônicos. Aí sim se utilizam as ponteiras novamente, mas sem a energia elétrica, porque ele tem incorporada uma pilha para poder medir a continuidade de algum circuito, mas sem energia. Uma situação normal sempre sem energia. O eletricista utiliza sempre essas ponteiras para poder testar algum fusível, a passada de um disjuntor, algum interruptor que possa estar com defeito, mas sempre sem energia, porque ele já tem uma energia própria. Antes de medir a amperagem, vamos fazer este teste do ohmímetro. Passamos ele para a medição de uma resistência, ou seja, de uma condutibilidade, e vamos colocar as ponteiras novamente para que vocês vejam. Sempre testando sem energia. Ele vai medir a continuidade e essa continuidade ele já tem energia própria no aparelho. Então vamos medir. Vocês podem notar que o ponteiro subiu. Então podemos testar este motor aqui sem energia e sem nada e observar se a bobina dele está interrompida ou não. Então vocês podem observar que vamos fechar ele e vamos tocar. Significa que a bobina não está interrompida. Podemos testar tranquilamente. Aproveitando o exemplo do motor, podemos tocar na bobina dele ou no condutor que vai em direção à bobina dele e testar a massa para ver se ele não tem uma fuga. Ele não indicou nada, não tem fuga nenhuma. Isso sempre sem energia elétrica. Já com a fonte, a bateria que está incorporada no aparelho. Na parte, é claro, do aparelho que indica a resistência elétrica ou a continuidade. Serve para testar o filamento de uma lâmpada, fusíveis, se estão queimados ou não, sempre dando continuidade. Vocês podem ver que ali ele indica a continuidade. Abrimos e desligou. Jamais testar com energia elétrica. Energia elétrica, somente testamos as ponteiras quando vamos medir a voltagem, a tensão elétrica. Tiramos as ponteiras, eliminamos as ponteiras do aparelho e vamos tentar medir a amperagem. Normalmente com esse aparelho medimos grandes amperagens, normalmente acima de 5, de 10 amperes. Para equipamentos um pouco mais pesados, porque a amperagem baixa, através de um cálculo simples de watts por tensão, descobrimos a amperagem. E também potências grandes, mas o aparelho, como ele inicia numa escala bem baixa, indicando no máximo 6 amperes, de 1 a 6, possivelmente se fizermos um cálculo com uma amperagem tão baixa desse motor, a título de cálculo, nós colocamos ele se fosse uma carga de 440, mas na verdade esse motor que temos aqui é um motor que tem 40 watts, potência muito baixa. 40 watts dividido por 220 volts, ele não chega nem a 1 ampere, dá 0, poucos amperes.
então dificilmente vai indicar aqui. Mas nós vamos procurar usar uma técnica aqui, que como passa uma corrente aqui, e ele registra, e essa corrente é tão baixa, para poder demonstrar para vocês, nós vamos fazer que essa mesma corrente passe várias vezes aqui. Não é comum fazer, mas vamos fazer um multiplicador. Como ele é um multiplicador de correntes, indicando ali embaixo, nós vamos fazer um multiplicador de corrente aqui, para ver se pelo menos ele move o ponteiro para poder observar. Vamos ligar um motor numa fonte, ele é de 220, vamos ligar numa tensão de linha também de 220 volts. O motor funcionou tranquilamente, é um exemplo de uma carga. E vamos colocar o amperímetro na menor escala que existe, porque há várias escalas. Ele pode medir, este é o aparelho, até 300 amperes. A voltagem pode ser medida até 750 volts. Então, sempre vamos poder estar dentro de uma escala tranquilamente. Se medirmos a voltagem ou 220 ou 380, o aparelho nos permite. A amperagem nos permite até 300 amperes. É uma amperagem bem grande. O chuveiro mesmo aproximadamente é 25 amperes, dependendo da potência dele, de 25 a 30 amperes. Um chuveiro que trabalha com uma carga bem maior. Vamos observar então essa amperagem. A título de conhecimento, sabemos que a potência dele é baixa em relação à tensão. Se nós colocarmos o amperímetro, provavelmente ele nem vai registrar nada. O aparelho inicia com uma amperagem de 1 ampere na escala e ele não tem nenhum ampere. O que vamos fazer então? Vamos procurar que esse magneto aqui, que vai captar a amperagem, faça com que nós passemos mais de um condutor ali dentro. Então vamos fazer várias passadas. Vamos fazer 3, 4 passadas. Então vamos multiplicar. São 4 vezes a amperagem que está passando. Ela é tão baixa que é menos que 0,5. E aí nós vamos fazer várias voltas para poder indicar o aparelho, para que vocês observem alguma medição. Vamos colocar numa posição que vocês possam observar melhor. E vocês podem ver que ele já marcou um pouquinho. Vamos desligar o motor, vamos desligar aqui. Aí desligamos e vocês podem observar como ele marca a amperagem. Observem, ligamos e desligamos e podemos ver o ponteiro se movimentando. Então, são amperagens grandes que medimos normalmente e aí conseguimos ver tranquilamente 2, 5, 3 amperes. Então, multiplicando a mesma amperagem várias vezes, ela é somada e indica alguma coisa. Ali mostrou alguma coisa. Um motor de potência baixa e indicou no máximo 1 ampere. Aí vocês puderam entender o funcionamento deste aparelho e a sua importância no dia a dia. Devemos dizer que é importante que vocês entendam que a maior pergunta que nós nos fazemos numa instalação elétrica é: qual é a amperagem? A amperagem é o que mais nos perguntamos para poder executar uma boa instalação. Carga sempre vamos ter e voltagem também. A amperagem é que não sabemos. Através de um cálculo bem simples, watts pela tensão, descobrimos a amperagem. E através da amperagem vamos saber qual é o disjuntor adequado, qual a chave adequada, qual é o interruptor, até quanto pode suportar em relação a essa carga e qual é o fio que utilizaremos nessa instalação.